Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, agora a gente vai começar a segunda parte, né? Uma parte mais prática, como que a gente pode estar fazendo um mapeamento, tá? Utilizando, primeiro eu vou mostrar para vocês o software Drone Deploy e depois o Drone Harmony, aí que são os dois principais softwares de mapeamento utilizados nos dias atuais, perfeito? Bom, então antes de começar direto para o aplicativo, eu preparei aqui, né, as 3 etapas, né, que são necessárias para a gente fazer um bom voo, né, um bom mapeamento, tá? A primeira etapa que a gente precisa fazer é fazer um planejamento da missão. Nessa etapa, a gente basicamente precisa definir aonde que a gente vai querer fazer o voo, ou seja, qual que é a nossa área de interesse, qual que é o talhão que a gente vai querer mapear, e selecionar o drone e os nossos equipamentos, né? Você pode estar tanto usando aí um Phantom 4, um Mavic Air 2S, você precisa selecionar o equipamento, né, o drone que você vai estar utilizando, tá? A segunda etapa do nosso mapeamento, a gente precisa fazer as configurações do nosso voo, ou seja, configurar basicamente qual que vai ser a sobreposição, né, das fotos, qual que vai ser a altitude do voo, né? A altitude do voo normalmente a gente faz a 100 a 120 metros, a questão da sobreposição a gente usa 75% de sobreposição lateral e 75% de sobreposição frontal, e alguns softwares pedem para você também estabelecer uma velocidade de voo, tá? Normalmente isso já vem configurado, já vem de padrão, tá? Isso é só alguns softwares que pedem, mas daí a gente vai ver como funciona depois. Bom, e por último, a parte final, que é a execução do voo, né? A gente precisa fazer um check-up, né? No drone, no equipamento, nas baterias, nas hélices, ver se está cortado de memória, enfim, fazer aquele checklist, né? E depois ficar monitorando o voo para ver se está tudo bem, perfeito? Então essas são as 3 etapas, né, que a gente precisa estar executando para fazer um bom mapeamento. Bom, então agora a gente vai para uma parte mais prática, né? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um mapeamento, como faz as configurações no aplicativo Drone Deploy, tá? Aqui eu vou mostrar a partir de prints e aí eu vou falando em cima para vocês, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer, você vai baixar o aplicativo Drone Deploy no seu smartphone, tá? Tanto no iOS, no Android. Logo em seguida você abre, faz uma conta, depois que você cria a conta, vai abrir essa página. Primeiro passo, você precisa clicar aqui em novo projeto, tá? Para criar um projeto. Depois ele fala, vai abrir o Google Maps aqui por trás e você precisa selecionar aonde que vai ser o voo que você vai realizar. Então você acha, né? Você localiza a área que você quer mapear e clica aqui em criar projeto aqui. Ou seja, no caso a gente vai querer mapear esse talhão, então a gente vai clicar aqui em criar projeto aqui, tá? Depois ele pede para a gente dar um nome para o nosso projeto e colocar a coordenada do sistema. Aqui você dá um nome, coordenada do sistema não precisa mexer. Depois aperta em continuar. Logo depois você vai clicar aqui em padrão, né, criar um mapa e modelo. Depois ele já vai abrir essa tela, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o planejamento da missão, ou seja, a gente precisa ajustar esse grid que ele aparece aqui na área que a gente vai querer mapear, tá? Então é só você clicar com o dedo e ajustar conforme segue aqui na imagem, tá? Por exemplo, você ajusta no talhão que você quer. Então, essa bolinha mais verdinha aqui que está escrito iniciar, quer dizer que o drone vai iniciar aqui, vai seguir essas linhas de mapeamento e provavelmente vai terminar aqui no final, perfeito? Bom, então a gente já ajustou aqui o planejamento, né? Ou seja, o drone vai executar o voo em cima desse talhão. Agora a gente precisa fazer as configurações do voo, tá? A primeira coisa que a gente precisa alterar é a altitude do voo. A gente vai fazer um voo a 120 metros, tá? Aqui ao lado ele já mostra qual que é o GSD, que vai ficar o nosso ortomosaico, tá? Provavelmente vai ficar com 2,7 centímetros por pixel. Até uns 3 centímetros por pixel tá ótimo aí para realizar o mapeamento, por exemplo, para identificar a árvore daninha, perfeito? Depois de configurar a altitude do voo, a gente vai em configurações avançadas, clica lá, e depois a gente altera para 75% de sobreposição frontal e 75% de sobreposição lateral, perfeito? Aqui em direção do voo, ele vai alterar, se você mudar esse ângulo, ele vai alterar, né, a forma no qual essas linhas são feitas. Por exemplo, elas estão de assim, né? Por exemplo, se eu alterasse, ela poderia estar nesse sentido que eu estou fazendo com o mouse, tá vendo? Eu recomendo que essas linhas fiquem mais longas possíveis, né, com menos curvas, com menos dobras aqui, para ter mais rendimento, né? Então, quanto maiores for as minhas linhas e menos curvas o drone fazer, mais rendimento operacional você vai conseguir mapear, tá? Ou seja, então você vai conseguir mapear uma maior quantidade de área com um menor uso de bateria, perfeito? Bom, depois que você fez essas configurações,
ele já vai aparecer no aplicativo aqui o tempo, né, de mapeamento, ou seja, o tempo que o seu drone vai ficar no ar. O drone vai ficar no ar aí quase os 24 minutos. Você vai estar mapeando 38 hectares, vão ser tiradas 427 fotos e você vai estar utilizando aí mais ou menos umas 2 baterias para estar fazendo esse mapeamento. Bom, depois que você configurou, então, você ajustou o grid, né, de mapeamento, você definiu a altura do voo e a questão da sobreposição de fotos, é só você ligar, né, o seu drone, você conecta aí, liga o controle também, conecta o seu celular no controle e abre aqui o aplicativo. Depois que tiver tudo isso feito, esse botãozinho aqui em ligar drone, ele vai estar azul, né? É só você clicar nele, ele vai fazer um checklist, né? Ver se o controle está ok, se o drone está ok. Isso ele faz automático, tá? Ele usa o próprio aplicativo para fazer essas verificações. Ele vai verificar também a questão do satélite e estando tudo ok, ele vai liberar para voo, o drone vai subir, vai realizar o mapeamento, vai tirar todas as fotos, né? Lembrando que você precisa colocar o cartão de memória no drone. Depois que ele finalizar, ele vai voltar, ou você aperta Return to Home, ele volta, você pega o cartão de memória com as imagens, coloca no computador e faz o processamento, tá? Então é basicamente esse o processo que você vai precisar fazer no aplicativo Drone Deploy, tá? Agora aqui eu vou falar algumas recomendações, né? A gente recomenda você ficar sempre de 500 a 600 metros do drone, tá? Isso para um Phantom, para um Mavic, tá? Se você já pega um drone de asa fixa, isso já muda, já é outro tipo de drone, tá? E a gente recomenda você voltar com um nível de bateria até uns 30%, ou seja, ficou 30%, traz o drone, troca de bateria e recomeça o voo, tá? Em relação ao posicionamento, é sempre recomendável, né, para a questão de não ter perca de sinal, por exemplo, num talhão em que ele tem lado 450 metros e comprimento aqui 850, o melhor posicionamento para você ficar para fazer o mapeamento é no centro, porque no centro você sempre vai ficar do drone a 500 a 600 metros de distância. Então, por exemplo, se você ficar aqui, o drone vai levantar, ele vai ter esse ponto inicial. Daqui até aqui vai dar uns 500 metros, tá? Então ele sempre vai ficar de você nessa posição. Porque se você levantar o drone aqui no iniciar, quando o drone estiver aqui, ele já vai estar quase a 1000 metros de distância de você. Então já vai ter algumas percas de sinal. Então a gente recomenda você se posicionar no talhão na hora que for mapear, sempre no ponto, né, em que o drone vai ficar mais próximo de você em todas as áreas, tá? E nesse caso, como é um retângulo, o melhor ponto aqui é bem no centro, perfeito? Bom, então esse foi uma parte de recomendação, né, falando de posicionamento, de nível de bateria, de distância. E agora a gente vai realizar, né, vou mostrar para vocês como que a gente faz essa mesma etapa, né, essas mesmas configurações de planejamento, de definir altura, de definir configuração, utilizando outro aplicativo aí que também é amplamente utilizado na parte de mapeamento, que é o Drone Harmony.